Na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel. E participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel, começando mais um programa Papo Teológico aqui nessa segunda-feira, 1º de março, iniciando mais um novo mês aí, março, já que fevereiro é mais curto, né, 28 dias, já estamos em março, estamos aqui também com o agora namorando, né, Guilherme Amaral. Como é que tá, Guilherme? Agora sim. Muito boa noite, Maicon. Boa noite aos ouvintes do Papo Teológico. Estamos aí, né? Mais uma segunda-feira e hoje eu tô aqui no lugar do Patrick, né? Porque geralmente é o Patrick que fica nessa posição aqui, ou tu fica aqui quando eu faço mesa, mas estamos com ele também, Maicon. Ele não está aqui, mas ele tá aqui. Ele não está aqui, mas ele está aqui. Patrick Pereira, como é que está, Patrick? Muito boa noite Maicon, boa noite Guilherme, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Web TK Gospel. Olha, Maicon, eu tô mais para bem do que para mal, assim, hoje eu não pude estar presente, né, por causa de tô levemente doente, acho que é rinite, nada muito sério, espero que, se Deus quiser, até amanhã já esteja melhor, mas preferi não comparecer, porque, né, a gente não consegue saber exatamente o que tem, porque acho que a maioria aí não é médico para se diagnosticar, né? Então, como eu não sou médico, eu preferi ficar em casa, caso, né? Mas espero que não, se for da vontade de Deus, amanhã eu já estou bem melhor. Mas, enfim, temos um assunto bem interessante para tratar hoje, né, Maicon? Que assunto é esse? É isso aí, hoje vamos falar aí sobre o começo de toda a baderna, né? Como começou a bagunça. Como começou a treta e as bagunças, né? E mais especificadamente, semana passada a gente falou sobre o que era o pecado, né? Hoje, de certa forma, nós vamos dar um zoom, né? A gente fez uma coisa mais genérica e hoje vamos dar um zoom em um ponto que a gente já falou, mas vamos aprofundar um pouco mais, que é a origem, o pecado original, né? Porque, afinal de contas, se Adão pecou, por que nós também somos considerados culpados, né? Por que há essa culpa em nós e porque esse pecado, que tecnicamente foi Adão que fez o negócio, nada a ver comigo, ele afetou a toda a criação, o que isso implicou, né? Enfim, vamos voltar ao princípio para entender o presente, né? E para isso eu vou hoje começar, geralmente eu não começo, mas hoje eu vou ler, né, o trecho de Gênesis, onde a gente vai analisar aqui a questão, né? Principalmente na parte da sentença de Deus, ali onde realmente Deus decretou, né? Ali em Gênesis 3, né, você vai ter o relato da queda, quando a serpente ali engana Eva e ela acaba comendo do fruto e acaba ocasionando ali no pecado que Deus falou, que o dia que comesse este fruto, né, vocês morreriam. E a serpente não ali engambelou a Eva ali, ela acabou comendo e também deu a Adão. E aí o que acontece quando os dois comem, né? Isso está lá em Gênesis 3, versículo 6, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi.
O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus declarou a serpente, depois a gente fala sobre isso. Patrick, né, tudo aparentemente começou com um pecado de desobediência. Né? Afinal de contas, por que será que esse pecado era tão grave assim, né? Por que o fato de simplesmente comer um fruto deu toda essa bagunça assim? Faz sentido isso, Patrick? Olha, Michael, eu vejo como faz sentido sim, por quê? Porque a questão aí é a desobediência, né? Porque Deus estabeleceu uma ordem, né? Uma regra, né? Um certo teste, como a gente já comentou, se não me engano, no penúltimo programa que a gente fez gravado, né? Se eu não me engano, eu mencionei essa questão de teste, né? E Deus realmente fez um teste com Adão e Eva para estabelecer uma regra com a árvore do bem e do mal. E também não existia somente essa árvore, né, do bem e do mal no jardim, como existia também a árvore da vida, né? E a gente possivelmente pode comentar isso mais para frente em outro programa, sobre essa questão de Adão e Eva eram permanentemente mortais ou imortais, ou tinham que comer do fruto da árvore da vida, mas essa é uma discussão para outra hora. Enfim, eu creio que essa árvore, o fruto dessa árvore fez eles cair em pecado, né, e se corromperem. Mas aí eu me pergunto, será que foi somente por desobediência ou o fruto dessa árvore realmente tinha o poder de fazer eles conhecer o bem e o mal? Guilherme, o que tu acha, Guilherme? As primeiras considerações, assim, numa opinião rasteira, assim, o que tu... palpite. Eu primeiro acredito que, como a gente citou na semana passada, primeiro o grande ponto é a parte que mostra muito a nossa questão de desafiar, né? Porque Deus havia dito para eles que eles não deveriam comer aquele fruto. Então, o querer conhecer demais aquilo que a gente não deveria conhecer, a gente até usou o exemplo aqui do Michael lá nos canyons da cordinha, que não podia passar, ele passou a cordinha. O ser humano sempre foi movido por isso, pela questão da desobediência e do desafio, querer desafiar alguém superior. Quem nunca que o pai disse assim, não vai lá e bota a mão naquilo lá que não vai dar certo. Você não tem, quem sabe, aquele desejo de dizer, não, vou fazer aquilo lá porque eles não era para fazer. Parece que, às vezes, o proibido parece mais atraente aos olhos, como o Michael citou aqui a questão do fruto para Eva. Então, acho que um grande ponto aí na desobediência é a questão de querer desafiar Deus. Parece querer provar que Deus estava errado, provar que Deus, tipo, poderia ter falado uma mentira através daquilo que a serpente ou que a cobra disse a eles. Então, acho que vai muito nesse caminho também, vai muito nessa questão de desafiar, às vezes, a autoridade de Deus, desafiar aquilo que Deus havia ordenado para, quem sabe, fazer a vontade deles, e aí a gente já viu onde é que deu, né, gente? Muita coisa que eu vou falar aqui, ele tá bem abarcado no livro que eu li, que é do Francis Schaeffer, né, um teólogo já falecido, que é Gênesis no Espaço e Tempo, né? Um livro muito bom que praticamente faz ali um comentário de Gênesis 1 a 11, defendendo a historicidade de Gênesis e comentando algumas coisas, né? E essa parte do comer, a gente até perguntou, acho que a gente comentou semana passada, né? Que Deus não ficou dando muita explicação do porquê que não podia comer. E aí ele vai, e curiosamente, quando eu fui ler o livro, ele vai comentar o porquê, né? Na opinião dele, que Deus não fez isso. Porque nós falamos que o amor está baseado na escolha. Porque Deus criou todo o universo, todo o mundo com regras. Tipo, a Terra tem a sua rotação, o Sol, os movimentos dos astros estão mecanicamente programados para fazer. Os animais vieram com seus destinos e tudo mais. Mas quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. É uma criação distinta de todo o resto. E Deus não quis criar o homem como criou os astros, já programado para fazer algo automaticamente, que é o que os astros, o que todo o universo faz. Ele está obedecendo uma ordem de criação de Deus. Deus quis criar o homem como opção de amor, né? E assim criou uma livre escolha. E para essa escolha ser validada, ele vai dizer, a ordenança de Deus baseava-se no princípio que se Deus fizesse, digamos assim, toda a explicação, mostrando tudo o futuro, explicando, ali também não haveria escolha, né? Então, essa ordenança de Deus, não comer daquele fruto e dizer a consequência, era o que bastava para o homem confiar no que Deus estava dizendo, que era o que iria acontecer. Ele dá um exemplo muito inteligente,
que tu falou, né, ô Patrick, o que essa fruta, acho que foi tu que comentou agora, né, o que essa fruta implica no comer ali, né, de conhecer, o França, ele vai dizer que Deus, de certa forma, o conhecimento do bem e do mal, ele já era conhecido por Adão e Eva de forma teórica, pelo que Deus dizia o que era certo, porque Deus, de certa forma, ali mostrou algo errado, ó, vocês não podem comer o fruto, isto, se vocês fizerem, é errado, porque vocês vão morrer. Então havia, de certa forma, a consciência de que aquilo ali era errado, só que essa consciência ela não era experimentada, ela era orientada por Deus. É tipo o pai que fala para uma criança, não coloca o dedinho no fogo porque tu vai te queimar. A criança está recebendo a informação de que há um perigo e que ali há um erro, se ele colocar a mão ele vai se queimar. O que Adão resolveu fazer e Eva? Eles comeram do fruto e aí experimentaram o erro e o pecado na sua própria carne. Como a criança não confiou no que o pai tinha dito, foi, mas será que queima mesmo? Vamos ver. Vamos ver. E coloca a mão lá, o que é a consequência? Ele apenas confirmou o que Deus tinha falado. Vai se queimar. E ali fica a marca na sua mão. Então, nessa analogia, foi o que Adão e Eva fizeram. Deus havia colocado ali, porque a grande sacada estava que o homem e a mulher eram totalmente dependentes de Deus. Deus os criou para se relacionar com eles. E o certo e o errado, creio eu, estava baseado no que Deus iria orientar. Deus estava com a sua ciência, poderia dizer ao homem, isso você faz, isso você não faz, e o homem seria totalmente dependente da orientação de Deus. E isso é o que o homem e a mulher chutaram Deus. Deixa que eu vou decidir o que é melhor para mim. Deixa que eu quero conhecer esse mal. E ele vai lá, e foi o que o diabo falou, né? Vocês serão como Deus, né, se vocês comerem. E ele vai lá e experimenta desse fruto, e ao experimentar desse fruto, né, os seus olhos então se abriram, e aí eles experimentaram o erro e o mal na própria carne, e não estava agora mais apenas dependente do que Deus orientou e disse, mas o próprio homem agora estava experimentando em sua carne o que era certo, o que era errado, experimentando a consequência de conhecer esse erro. O que tu acha, Patrícia, tudo que eu falei? Olha, cara, eu pessoalmente acredito que isso tudo realmente faz muito sentido, especialmente na luz do que Paulo comentou nas cartas dele, né, sobre o que a gente chama de doutrina do pecado original, o pecado primordial, né? E eu creio que realmente tudo isso que aconteceu foi, na minha visão, né, eu creio que realmente foi um teste da parte de Deus para ver o que Adão e Eva iriam fazer. E como a gente já comentou várias vezes em vários programas, sem livre-arbítrio não existe amor, e muito menos fé, né? Porque fé não passa de confiança. Como que Adão e Eva iriam confiar em Deus se eles já saberiam o que aconteceria? Exatamente. Então, o que acontece é que esse foi um teste realmente da parte de Deus para averiguar, na verdade, não averiguar porque ele já sabia, né? Na verdade, fazia do pressuposto da criação do homem, como Deus queria o homem, essa situação, porque senão, como eu falei, ia ser apenas como se fosse um astro programado para fazer aquilo já que Deus queria que fizesse. Aí não seria um ser humano, Exatamente. Né? Então... Exatamente. Não só precisa existir a capacidade de livre-arbítrio, como também nada pode, pelo menos a parte do próprio Deus, já que ele respeita o livre-arbítrio, né? Nada pode interferir nela. E o conhecimento nessa parte, no Gênesis pelo menos, interferiria no livre-arbítrio de Adão e Eva. Então Deus preferiu não revelar tudo o que aconteceria, justamente para preservar a decisão deles. Exatamente. E aqui cabe até uma observação, aqui um parênteses aqui na questão que talvez quem estuda um pouco mais o assunto já encontrou debate se e não é normal ver isso, se Adão e Eva são figuras literais ou se são alegorias, né, metáforas ali, para alguns vão entender que Adão ali representa toda a humanidade, não era uma pessoa específica, né? E eu concordo, né, até já imaginava assim, lendo o França, pelo menos ninguém me convenceu do contrário, que realmente são pessoas literais, porque assim como no Novo Testamento há referências de outros eventos bíblicos do Antigo Testamento, onde ninguém discute com os eventos literais, da mesma forma, no Novo Testamento, Paulo remonta a Adão e Eva, Jesus menciona Adão e Eva, então não consigo imaginar que Jesus, por exemplo, estaria mencionando Adão e Eva justamente para fundamentar a união do matrimônio
em uma figura totalmente metafórica, né? Então, realmente eu creio que essa declaração de Gênesis ali, embora cientificamente não possamos entender como isso se deu, né? Eram uma pessoa Adão e uma mulher Eva, ali, realmente eram duas pessoas. E aí vem a grande pergunta, né? Por que que essas duas pessoas, porque se fosse deduzir como modo geral, até poderíamos dizer que esse pecado atingiu a humanidade, mas por que que um homem errando ali, uma mulher, isso gerou consequências desastrosas, né, até hoje? Mas a gente vai avançar um pouco depois, mas complementando o que o Patrick falou ali, exatamente essa é a questão, né? A criação do homem e da mulher ali dependia, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é um ponto importante que às vezes a gente passa batido, né? Essa imagem e semelhança de Deus, né? É porque Deus, toda a criação, Deus criou por poder da sua palavra, né? E haja, e haja, e haja. Mas quando chega a vez do homem, né, diz que Deus formou com suas próprias mãos, né? Então havia ali uma criação especial. E por isso Deus montou o ser humano totalmente diferente e deu essa livre escolha, e o ser humano era livre para escolher obedecer ou não, mas ele resolveu não obedecer e experimentar na própria carne a oposto da decisão errada. E com isso também Exatamente. ele começou a arcar pelas suas escolhas também, né? Aí é um outro ponto que provavelmente a gente vai avançar um pouco mais pra frente, que é sobre as consequências disso, né? Porque com toda a escolha tem uma consequência. E lá também não foi diferente. Com a escolha de Adão e Eva de comer o fruto, de querer conhecer e querer, como a gente citou, desafiar o papel de Deus, eles tiveram as consequências deles e que são consequências para nós até hoje, mas eu não vou avançar tanto nisso, que eu acho que mais pra frente a gente vai citar isso também. Semana passada a gente falou sobre o que era o pecado, né? Que era algo contra a lei moral, fez toda aquela explanação lá, e de certa forma é bem isso mesmo, mas agora dando um zoom, né, nessa explanação, a origem do pecado mesmo é justamente a quebra do relacionamento com Deus, né? O pecado ali está quando o ser humano ele tira Deus do seu centro, a sua relação, porque todo o pecado hoje que nós pensarmos, de certa forma, ele está ocupando o lugar de Deus, né? É uma idolatria. Então, o homem foi criado, né? E o grande propósito de todo ser humano que se busca, qual foi o propósito que eu nasci? O propósito do ser humano foi se relacionar com Deus, foi viver para a glória de Deus. Esse era o propósito da criação do homem. Quando o homem peca e cede à tentação, ele rompe esse relacionamento com Deus e procura preencher a sua vida com outras coisas. Se você não preenche a sua vida com relacionamento com Deus, automaticamente você coloca outro no lugar de Deus. E aí é onde começa, né, o problema, que foi justamente o que a tentação dizia, né? Vocês serão como Deus, né? Deus não quer que vocês sejam como Que eles. aí deu a sensação de poder a eles, né? Exatamente. O homem, então, é o termo que eu gosto que eles usam, né? O homem chutou Deus do trono, né? Chutou Deus da sua direção da vida e tomou as rédeas. E aí vão tomar as rédeas, e Deus, na sua presença, sabia que o homem não tinha condições de tomar essa rédea. E aí, então, o pecado em si, porque não há uma marca na nossa vida que diz quando é que eu me tornei um pecador, né? Isso a gente vai avançar agora, migrando, né? Porque, vai lá, Guilherme, Patrick, quando é que foi vocês se deram conta que vocês eram pecadores, né? Quando é que foi que deu ao ponto? Agora eu cometi o primeiro erro e me tornei um pecador. Até então eu era santo, puro como Adão era, né? Isso aí, quem gosta de filosofia vai saber que o Jean-Jacques Rousseau, ele defende que o homem nasce puro e é a sociedade que o corrompe, né? E alguns teólogos mais antigos diriam que o homem nasce puro, mas o pecado toma conta. Não. A gente é pecador não porque peca, é o contrário, a gente peca porque já nasceu pecador. Não é, Patrick? Tu não concorda com o Rousseau, né? Exatamente. Logo após o término do programa da semana passada, se não me engano, eu comentei com o Michael sobre essa de Jean-Jacques Rousseau, e eu acho pessoalmente que é as duas coisas. Eu acho que nascemos pecadores e escolhemos o pecado, né? Não somos só pecadores em potencial, mas somos praticantes também, né? E aí vem toda essa questão de que, complementando o que o Michael disse antes, sobre a questão da idolatria, vale a pena lembrar que a idolatria que a gente se refere não é somente a idolatria de adorar ídolos pagãos, né? Porque hoje, como a gente sabe, graças ao Evangelho de Cristo e o martírio dos apóstolos, hoje a cultura é, pelo menos nominalmente, cristã, né? Ela tem esse fundamento cristão que é a base da sociedade moderna. Mas, voltando a essa questão de Jean-Jacques Rousseau, realmente ele tinha essa premissa de que o homem nasce puro
e a sociedade o corrompe. Eu, na minha cabeça, pelo menos, não sei se está correta essa minha crítica, porque eu não sou filósofo, mas eu vejo como é meio contraditório, afinal, o ser humano compõe a sociedade. Portanto, como o ser humano compõe a sociedade e o ser humano é corrupto por natureza, portanto, a sociedade também deveria ser corrupta, e né? Mas, segundo a lógica de Rousseau, como o homem é puro, a sociedade também deveria ser pura. Mas, enfim, essa questão aí que agora eu estava vendo aqui foi o primeiro caso daquele velho ditado, né? A curiosidade matou o gato. Exatamente. E eu acredito que também, para simplificar a questão de nascer os pecadores, a gente pode ver como algo que vem de série. Todo celular que a gente compra, dependendo do sistema que a gente escolhe ou Android ou iOS. Isso é algo que vem de série e a gente até pode tentar alterar. Se você pegar um iPhone, você pode tentar colocar um Android no iPhone. Só que você não vai conseguir rodar um Android no iPhone porque aquilo já veio de série. Aquilo já é algo que é uma marca, infelizmente ou infelizmente, da característica do telefone em si. Assim é com o ser humano. Nós, através do pecado original, a gente já nasce com o pecado em nós já nascemos pecadores. E é por isso que nós precisamos de Cristo, porque sem Cristo, mas eu não erro, uma criança não erra. Beleza, mas você já tem a mente pecaminosa, você já tem a predisposição, como o Patrick usou a palavra, que foi muito bem utilizada, a predisposição a pecar. Então, na primeira oportunidade que você vai ter, infelizmente você vai acabar caindo. Não estou dizendo aqui que você vai ser pecador pro resto da vida, mas é algo que Não, vai ser sim. mas é algo que já é natural do ser humano. Você pode tentar até errar. A gente até usa uma frase, eu já ouvi uma frase que é legal dizer: você não vai parar de errar, você pode tentar errar menos. Mas ser pecador você sempre vai ser, você vai errar menos, cada vez menos. E isso só se dá se aproximando de Cristo, porque é o único que conseguiu vir à Terra e não ter pecado nenhum. Ninguém mais, a não ser Cristo, conseguiu fazer isso. A questão do pecado original e entender que o homem nasce já com o pecado embutido dentro de si, é importante quebrar o mito ali, né, que criança nasce sem pecado. Não, a criança nasce sem consciência do pecado. O pecado já está nela. A prova disso é que a criança não precisa aprender a fazer nada errado. Suas primeiras palavras já começam com o meu, né? Tu dá um brinquedo para uma criança para outra junto, elas sem nem poder saber falar, já brigam querendo que era só dela, já há um egoísmo ali, né? Já há uma rebelião na própria criança ali de forma inconsciente já, porque já está embutido nesse DNA esse erro. Então, ninguém aprende a fazer errado, ao contrário, nós precisamos aprender a fazer o que é o correto. Um pai precisa educar o seu filho desde pequeno para fazer o que é correto. Se um pai abandona a educação do seu filho, ele vai ser uma peste, vai ser aí uma grande aberração no mundo, porque sua natureza é totalmente corrompida e ela precisa ser reajustada com o ensino. Então, por isso que o homem não nasce puro, o homem já nasce com o pecado. E o fato de nós começarmos a errarmos é apenas uma consequência daquilo que já está em nós. Mas a grande pergunta é o porquê, Patrícia? O que eu tenho a ver, que é o grande tema do programa, o que eu tenho a ver que se foi Adão que errou, por que eu me ferrei nessa história tudo? Por que eu não poderia nascer puro e eu ter a opção de escolher isso, Patrick? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. Pois é. Antes de responder essa pergunta, só... Não, antes de responder essa pergunta aqui, cabe um recadinho muito pro Guilherme, que é da sua amada Gabriela, que manda boa noite, meninos. Deus abençoe vocês, Guilherme. Dá o seu boa noite pra Gabriela. Boa noite a ela. Um beijão pra ela aí que tá nos ouvindo. Mas ela mandou pra vocês também, não foi só pra mim, não. Foi pra todos vocês. Gabriela, mas eu sei que é o grande motivo de sua audiência é você. Não é o programa mesmo. Ela gosta do programa mesmo. Não é só que eu tava aqui. Não, ela sempre acompanha os programas da rádio, mas beijão pra ela que tá sempre nos acompanhando. Se você quiser deixar um recadinho, deixa lá no Facebook. Mas, Michael, aqui, ó, vou te mostrar um negócio que tem que fazer a tua moral ali, ó. Vai, agora é teu momento, vai lá. A Nath também tá escutando ali, ouvindo o programa. Um beijo pra ela também, que está na escuta, assistindo, melhor dizendo. Então, beijo, amor, tchau. Então, é assim que se faz. Mas voltando aqui ao problema do pecado, minha pergunta, Patrick, o que tu acha aí? Por que nós estamos nessa enganha toda aí? Pois é, antes de responder essa pergunta, só fazendo uma referência de novo ao filósofo lá, ao Rousseau, a doutrina cristã fala, na verdade, o inverso dele, né? Ele diz que o ser humano nasce puro, a sociedade o corrompe, mas, na verdade, é o contrário. O ser humano nasce impuro e a sociedade o purifica se a sociedade é cristã e prega o evangelho. Exatamente. Né? Porque o pai
o pai educa o seu filho, né, na ordem, na moral e tudo mais. Então, é isso que acontece. A sociedade não corrompe a pessoa, mas muito pelo contrário. Se ela prega o evangelho, ela purifica a pessoa. Mas, enfim, voltando a essa pergunta que é o tema central do programa, né? O que eu tenho a ver com um cara, um suposto casal que viveu há, não sei, milhares de anos atrás, e por causa da decisão deles, eu tô com esses problemas hoje. Deus me culpa por ser pecador, né? E a resposta bem resumida, bem simples, né? É que naquele momento, especificamente, Adão e Eva estavam representando toda a raça humana, né? Adão representava os homens e a Eva as mulheres, né? Aí a gente não vai entrar no debate de quem começou primeiro ou a culpa de quem. A culpa foi dos dois e é isso aí mesmo, tá? Não tem, Eva comeu primeiro, então ela é culpada. Ou Adão era o chefe, então ele foi o culpado. Os dois foram culpados e os dois trouxeram o pecado, né? Ali vai listar, mais tarde Deus vai, se não me engano, mais tarde Deus vai citar o que a decisão de cada um, né, dos dois trouxe de consequência para a raça humana e para a sua descendência. Mas a questão é que naquele momento Adão e Eva nos representavam toda a raça humana, né? E a Bíblia dá a entender, tanto no Antigo e no Novo Testamento, que se qualquer um de nós estivesse presente lá no lugar deles, nós também teríamos pecado. É inevitável. Nós também teríamos comido fruto. E a questão também que alguns questionam é que, mas eu não escolhi Adão e Eva para serem meus representantes. Mas a gente tem que levar em consideração que Deus, sendo onisciente, onipotente e onipotente e poderoso é meio redundante, né? Onisciente, onipotente e onipresente, ele sabe qual é a melhor representação para nós que compomos a raça humana. Então, ele naturalmente escolheu Adão e Eva porque eles representariam melhor o que nós, como seres humanos, somos, né? O livre-arbítrio e tudo mais, a imagem de Deus, né? Então foi escolha de Deus justamente por isso, porque ele escolheu Adão e Eva para nos representar a todos. Então também é culpa nossa automaticamente. Melhorando um pouco a tua resposta, digamos assim, explicando melhor. Na verdade, quando Deus cria o homem, como tu falou, Deus criou o homem ali não de forma individual. É só nós lembrarmos ali o termo, né, hebraico ali, né, salvo algumas posições minoritárias, né? O termo é façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O termo é coletivo, né? A Trindade ali, a Trindade eterna cria o homem, né? E o interessante e essa parte eu pego muito do livro, um ótimo livro para você ler, um livro curto, de certa forma, uma leitura rápida e boa, que é o Sou Nós, do Douglas Gonçalves. E entre os vários assuntos ele vai trazer a criação ali, que Deus cria o homem, né? Sozinho, primeiramente. E Deus vai fazendo toda a criação e vai dizendo, Deus criou isso e viu que era bom, criou isso, viu que era bom, criou isso, viu que era bom, era bom, era bom, era bom. Mas quando ele vê o homem sozinho, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Embora esse versículo é muito usado na questão do casamento, e é para isso mesmo, há uma profundidade muito maior ali, né? Como o Douglas ele explica aqui, Deus não criou o homem para viver o eu, mas criou o homem para viver o nós. Então Deus criou um homem coletivo. E em Adão, Deus criava já toda a humanidade. Deus não criou novamente um outro homem do barro, né? Não criou uma outra mulher de uma outra costela, não. Deus fez uma única criação que era Adão, formando do pó, e a partir dali, você crescei e multiplicai. Ou seja, em Adão já estava criado todos nós ali, digamos assim, na linguagem bem chula, né? Adão já carregava todos os espermatozoides da humanidade, né, dentro de si. Ou seja, não havia uma criação separada de Adão. Deus criou um único homem, uma única humanidade, onde o seu precursor foi Adão. E, por isso, né, uma vez que Adão pecou, toda a humanidade é acarretada. E vamos ver então as sentenças ali, né, quando eles pecam, né, que aí já começa o comprometimento do eu. Olha só, Deus criou o homem e a mulher para ser um, né? Criou nós, façamos o homem. Quando o homem peca, o que já começa, né? Joga para lá da culpa, né? A culpa é dela, a culpa é tua, porque deu já a individualidade. Depois disso, daí Deus vai declarar a sentença à serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e do pó comerá e todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela,
ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá a calcanhar. Aqui já fazendo a profecia a respeito de Jesus Cristo, né? E a mulher então declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará, né? Então aqui já um problema de relacionamento entre homem e mulher é quebrado aqui, né? Já um princípio de domínio aqui, e as dores de parto. Só que o interessante é que ao homem tem uma outra sentença universal. Visto que você deu ouvidos à sua mulher, aqui já dá um erro do homem, né? Que Deus coloca, né? A ordem era para o homem, então por isso que a consequência maior vai para o homem, porque ele tinha o poder, como o Patrick falou ali, que ninguém é a culpa, mas de certa forma o homem representava ali a ordem que Deus tinha dado. Então ele fala: porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da fruta da árvore que eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Veja, a sentença a Adão, a serpente e a mulher foram sentenças individuais, mas para Adão foi uma sentença universal: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, quando Adão peca, há uma desordem cósmica, vamos dizer assim. E por quê? Porque se você se lembra, quando Deus criou o homem, ele falou: dominai sobre todos os peixes, aves, né, animais, sobre toda a terra. Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. A terra estava sob o domínio do homem. E ao homem pecar, ele comprometeu tudo aquilo que estava sob o seu domínio, que era a terra. E aí há uma desordem, né? A Bíblia fala que a terra começará a produzir espinhos, né? Aquelas ervas que não servem para nada. Então há uma mudança na própria criação das plantas ali, que começa a vir ervas que não têm a menor utilidade, que a gente fica catando até hoje no pátio, só enche o saco, né? Por quê? Porque houve totalmente uma desordem, uma ordem cósmica quebrada, né? Animais que antes se presumia que não havia carnívoros, uma vez que, pelo que a gente percebe lá em Noé, né, uma explicação, a gente percebe que acho que não havia essa hierarquia de cadeia alimentar, né, selvagem. Isso acaba comprometendo. Então o pecado de Adão, ele compromete toda a humanidade, porque a terra estava sujeita a ele, e isso impactou em toda uma desordem cósmica. Algo aconteceu que mudou, porque todos nós hoje, pelas artes, música, todo ser humano, ele olha para o mundo e chega a uma mesma conclusão: alguma coisa está errada. Alguma coisa aconteceu que não percebe, ainda que internamente percebe, não era para ser assim. Teria que ter um modo. A ordem foi modificada. E há um pressuposto dentro da gente que percebe assim: não pode ter sempre sido assim, né? Como diz assim, ó, tem um padrão certo que algum dia foi correto. Então a gente presume o quê? Deus não criou o mundo assim, né? Como alguns vão dizer que o mundo já foi criado o mal, o bem, aquele dualismo ali. Não. Deus criou todas as coisas boas. Deus criou tudo bom e perfeito. Mas o mal, por através do homem, corrompeu toda a humanidade e todo o ser humano. Por isso nós somos culpados também, porque em Adão nós também pecamos e erramos e herdamos esse DNA, o qual, como a gente falou, nós praticamente estamos escravos e não temos uma escolha de não errar mais, porque o pecado já está dentro de nós. Patrick? Exatamente. Mas gostaria aqui de citar algumas passagens, porque justamente é mais o Novo Testamento, especialmente Paulo, que comenta sobre Adão e Eva. E, por exemplo, lá em Romanos 5:12, Paulo escreve... Oi? Esse versículo ia chegar nele também. Pois é. Lá em Romanos 5:12, Paulo escreve o seguinte: o pecado entrou pelo mundo através de um homem, e a morte através do pecado. E dessa forma, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Então aí é mais um reforço a essa teoria de que, né, não tão teoria, porque é quase que comprovado, né, que Adão representava toda a raça humana e, portanto, aconteceu essa de pecado original, né? Tem algumas igrejas que discordam disso, mas isso é só isso é assunto para outra hora. Deixaremos isso de lado. Mas o que importa aqui é que, de fato, nós nascemos fisicamente vivos, né, mas espiritualmente mortos. E como o Maicon comentou, se eu não me engano, foi na GF retrasada, eu acho, que Jesus estava conversando com Nicodemos e ele disse que nós devemos nascer de novo. Nicodemos, né, com a sua
lógica falha pensava que nós deveríamos nascer de novo fisicamente, mas Jesus se referia ao espiritual. Nós temos que nascer no espiritual, porque a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus e cometeu um pecado, ele morreu espiritualmente, né? E a partir disso também começou a morrer fisicamente, porque ele envelheceu e acabou morrendo. E assim é conosco. Nós nascemos vivos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos mortos, né? Então é isso basicamente. Então, como diz também Efésios 4:24, nós somos criados para sermos como Deus em verdadeira justiça e santidade, né? E aí vem outra questão, outro debate teológico sobre sermos santos, né? O que significa ser santo, mas acho que também isso dá um outro assunto para outro programa. Michael? Exatamente, né? Há toda essa quebra de relação, né, com Deus, e ao quebrar essa relação com Deus, né, acabou alterando toda a criação. Houve um colapso, houve uma mudança cósmica na criação que gerou essa desordem, de certa forma, pelo pecado de Adão, para aquele conhecimento. Como citou ali, o próprio Paulo faz essa referência, por isso que eu não consigo acreditar que Adão seja algo alegórico, metafórico, né? Paulo é muito claro, né? Por um homem, né, entrou o pecado, mas se por um lado, né, todos nós somos culpados pelo ato falho de um homem, Deus aplica a mesma lógica no sentido inverso, né? Porque Jesus Cristo, Paulo coloca como o segundo Adão. E se por um lado todos nós somos pecadores por causa de um homem, aqueles que creem em Cristo se tornam justos e justificados pelo ato de bondade e obediência também de um só homem. Então, mas é injusto um homem só com toda a humanidade. Pois é, mas você teria que dizer que é injusto também por causa de Jesus Cristo nós sermos salvos e santificados. Então, se em Adão nós nascemos todos em pecados, em Cristo Jesus, por isso o Patrick falou, nascer novamente, agora nascer, né, em Cristo, nós somos todos justificados, né, pelo ato de bondade de um homem, que a gente vai até aprofundar isso mais próximo da Páscoa ali. Mas antes disso, vamos para um rápido intervalo comercial aí, e já a gente volta daí então com mais papo teológico sobre o pecado original. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Oficina de chapeação e pintura do Adilson, com reparação de para-choques. Possuímos cadastros com seguradoras e aceitamos diversos cartões. Estamos na rua Pontes Filho, 675, bairro Prado, em Taquari, Rio Grande do Sul. Telefones e WhatsApp 51 99737 8271 ou 98413 7353. Venha fazer seu orçamento. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais.
Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida. Qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real. O nosso negócio é fazer você feliz. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta com mais o programa Papo Teológico, que é falando hoje sobre o pecado de Adão que reflete até nós do dia de hoje. Então vou voltar aqui com o Patrick, ele está pelo Zoom, né? Está de casa hoje, né? Home office. Patrick, home office. Eu vou citar aqui, ô Patrick, uma frase interessante aqui do próprio Francis aqui, né? Que diz assim, ó... deixa eu ver aqui onde é que ele diz aqui, ó. O pecado do homem causou todas essas separações, que ele listou antes várias separações. Entre o homem e Deus, entre o homem de si mesmo, entre o homem e entre o homem e a natureza. Olha só que interessante. O pecado, ele separou entre o homem e Deus. Como a gente falou, Deus, o homem se relacionava com Deus de forma íntima, e esse pecado, o homem chutou Deus do seu relacionamento. Mas não foi só isso, né? Quando começou ali a briga... O homem e a mulher se separaram também. Já houve uma rixa entre homem e mulher. Entre o homem e o próprio homem, porque o homem foi criado corpo e alma, né? Por isso que o homem era um ser vivente, né? Diferente dos animais, que não havia essa alma, foram criados pela determinação de Deus. Não tinha essa racionalidade, o homem tinha. E quando o homem morre, né? Que foi justamente o que Deus falou que aconteceria, né? O homem morre, a alma e o corpo são separados, né? Há esse rompimento, essa separação, né, de existir, né, e essa desunião, né, da humanidade. Então, a gente percebe que a gente olha para o mundo, como eu falei, e a gente vê que há algo anormal, mas o homem nunca deixou de ser humanidade, né? Ele continua tendo essa humanidade, ele continuou sendo a imagem de Deus, porém uma imagem agora pecado. Por isso que, né, a arte, a cultura, isso tudo é inato ao homem. O homem muito cedo já começou a criar cultura, a arte. A gente vê na história, né, as arquiteturas do ser humano, ou seja, a criatividade é algo inato do ser humano, né? Porque Deus nos criou a sua imagem, porém ela foi corrompida. Então a cultura em si, ela não é má, mas as escolhas que o homem faz hoje, muitas vezes utiliza essa criatividade para o mal. Então a gente percebe que há esse pressuposto de que o homem tem essa diferenciação em relação aos animais, né? Mas e que havia um período aí de que ele não consegue imaginar que o homem já foi criado mal, né? Que o homem nasceu assim. Não, há um pressuposto que não. Como a gente tem esse desejo de ordem, né? Esse sentimento de que, como eu queria algo, uma paz, uma ordem, é porque a gente é como se inconscientemente a gente soubesse que existiu um período onde isso ocorreu. Porém, ao homem, né, rebelar-se contra Deus e querer conhecer o bem e o mal com a sua própria experimento, né, nós ficamos subjugados a toda a consequência de Adão, toda a humanidade, todo o pecado, toda a terra, né, tudo gerou dor, né, era a própria serpente a ter que castejar com seu ventre na terra, a mulher teria dor
para gerar filhos, né? O homem teria dor para poder, né, colher e plantar e trabalhar. Então tudo isso acarretou, e como nós falamos, esse pecado, Deus não criou novamente um outro ser humano novamente do barro, não. Deus criou toda a humanidade em Adão e Eva, e ali se multiplicaria. E ali nós nascemos então todo com esse DNA de pecado, de erro, e por isso que não há alguém justo, né? Eu brinco que a doutrina do pecado original, né? O pecado a depravação total do ser humano, ela é comprovada empiricamente, né? Ou seja, basta olhar para o mundo, né? E você vai ver que não existe um santo, né? Todo mundo, em graus maiores ou menores, erram, né? Isso não significa que o homem é o pior que poderia ser, porque Deus depositou uma graça comum sobre a humanidade, onde o homem pode praticar coisas boas, mas ainda assim não em sua essência. E como a gente terminou o bloco antes, se parece injusto que por um homem tudo isso a baderna aconteceu, por outro lado, Deus providenciou a redenção por um homem, né, através de Cristo, né, podermos sermos novamente resgatados. E uma pergunta que eu vou deixar aqui, Patrick, para o Guilherme aqui. Deus não poderia ter, de certa forma a gente falou um pouco isso sobre a onipotência de Deus, né? E Deus não poderia ter acabado com esse mal do ser humano, começar tudo novo, de novo? Começar tudo de novo? Ter acabado com o mal dentro do ser humano, tirar o mal dele. Olha, para tirar o mal do ser humano seria necessário tirar o livre-arbítrio dele também, né? Então não seria possível. Já vi várias discussões sobre porque no nosso mundo, e a gente já fez um programa sobre isso, porque no nosso mundo existe essa questão de mal, porque Deus permite e tudo mais, mas a gente já parou para pensar que esse é o melhor mundo que Deus poderia ter criado. Afinal, ele cumpre todos os princípios, né, de livre-arbítrio, de amor, de sacrifício por parte de Cristo. Então, gostando nós disso ou não, esse mundo é o melhor que Deus poderia ter criado. Então eu acho improvável, se não impossível, no caso de permissão da parte de Deus, e não me refiro à capacidade, mas sim somente a permissão, de Deus ter retirado o livre-arbítrio do ser humano sem ter tocado na essência dele também, na liberdade dele. Eu acho isso extremamente improvável. Na verdade, não sei se a gente chegou a comentar naquele programa sobre o problema do mal, né, do sofrimento. Na verdade, Deus tem o poder, e se ele quiser, ele poderia acabar com todo o mal no mundo. Ele era muito simples. Era só ele exterminar todo o ser humano. Porque o mal entrou no mundo por nossa causa, né? Exato. Embora há uma discussão de como é que a serpente deixou de ser usada pelo diabo ali, mas ali ele foi um instrumento, mas ainda não havia o mal no mundo. Não havia nada se Adão e Eva, né, não tivessem comido, nada teria mudado. Mas quando o homem desobedece, o mal entra. Então o mal, na verdade, está dentro do ser humano contaminando a terra. Então Deus simplesmente poderia acabar com todo o mal, destruindo o ser humano. Exatamente. É por isso que quando eu disse é impossível, não é que Deus não possa fazer isso, mas ele não quer fazer isso. Então é parte da permissão de Deus, não da capacidade dele. Afinal, Deus pode fazer o que quiser, né? Tá dentro dos limites da possibilidade dele. Mas complementando essa questão do mal aí, e tu mencionou também sobre ser injusto Adão nos representar, sendo que nós não escolhemos ele, né? Toda essa questão. A gente vai falar sobre essa questão de injustiça mais no próximo programa, né, Marco? Exatamente, né? Se é justo Deus mandar a gente pro inferno, sendo Deus tão bom. Pois é. Então, se a gente parar para analisar, nós, né, a raça humana, nós somos os únicos animais que se interessam por isso de justiça. A gente não vê cortes e tribunais no reino animal, né? Não tem lá um tribunal dos cães para julgar, tu fez isso, tu matou outro cão, tu brigou com ele. Não existe isso, né? Só nós que somos animais racionais que nos importamos com justiça, né? E a sociedade tem um consenso básico do que é certo e que é errado. Por exemplo, todos, né, concordem que estupro, por exemplo, é errado, é moralmente errado, é uma vilania completa, né? Então tem uma moral base, uma moral universal, né, que todos acreditam. Então é por isso que nós somos também, em parte, é por isso que nós somos responsabilizados pelo que nós cometemos, porque nós temos consciência de que existe esse bem e mal, né? Então
temos essa questão, e isso resume todo a questão do pecado original, do pecado da humanidade, né? Nós temos a consciência do que é, portanto nós somos julgados por isso. Os outros animais, né? Cães, gatos e afins, eles não têm conhecimento do bem e do mal, portanto não são julgados. Basicamente isso. Então é justo, por mais que para nós não pareça, é sim justo que nós sejamos julgados por isso. E a questão ali do pecado de um só homem, e por que Deus não acaba com o homem, que Deus teve, na nossa linguagem, uma ideia muito melhor, de certa forma. Porque ao invés de ele extinguir o ser humano por completo e simplesmente poderia deletar sua criação, ele propôs uma obra onde o ser humano continuaria sendo humano e voltaria a um estado de perfeição. Através do quê? De uma obra de redenção. Então, na verdade, o que Deus se propôs a fazer, e ele escolheu a fazer isso com muito mais trabalho, digamos assim, foi redimir a sua criação. E não simplesmente aniquilá-la e começá-la e simplesmente exterminar o mal, mas sim acabar o mal através da redenção. E aí é onde que entra já a promessa lá em Gênesis 3,15, né? Que da semente, né, virá alguém que você ferirá a cabeça, mas ele lhe ferirá a cabeça, mas você, no caso a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então Cristo vem cumprir esse papel, e Paulo vai dizer em Romanos que a criação aguarda ansiosamente, né, a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a própria criação ela clama, ela quer uma redenção novamente. E na Bíblia tem vários textos que vão mostrar um padrão de novo mundo, e por isso nós queremos novos céus, novas terras, porque Deus está, de certa forma, nesse processo de redenção. Quando nós aceitamos a Cristo e entramos na família de Deus por causa de um único homem, Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de sermos novamente, né, termos a redenção e voltarmos a nos conectar com esse relacionamento perdido e crermos que Deus, através da obra de Cristo, e somente por causa através da obra de Cristo, é possível Deus redimir toda a humanidade novamente através daqueles que creem em Cristo, né? Se por um lado em Adão todos pecaram, em Cristo todos podem ser justos, ainda que porque sem nossas obras, porque nós não fizemos nada, nós continuamos não fazendo nada para merecer a salvação, mas assim como de certa forma não fiz nada para ser condenado por causa de Adão, mas a culpa de Adão cai sobre mim, assim como a obediência de Cristo, quando eu aceito, recai sobre mim. Por isso somos justificados, porque, como a gente falou, nós não somos pecadores, como é que foi a frase que eu coloquei? Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, né? Mas nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. Então o pecado é algo inato, e o problema em si não estão nos atos em si, né? Não é, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Não, o pecado está no nosso coração que deturpa, como a gente falou já em outros programas, né? Qualquer vício, qualquer erro, ele não foi criado sozinho. Ele é uma deturpação de uma criação de Deus, né? Os principais pecados sexuais, né? Da comida, vícios, todos eles em si não há um problema, quando o problema foi que o ser humano ele deturpou tudo. Então não foi criado o pecado, não foi criado algo errado, não foi criado algo impuro. Não, o ser humano que tornou impuro com a sua mente já contaminada. E Cristo faz essa redenção de toda a criação, e é isso que é a promessa, né? De, no tempo que Deus estipular, ele redimir novamente a humanidade, e esse é o plano de salvação, que ele não exclui a humanidade, ele não tira o nosso livre-arbítrio, nós continuamos sendo os humanos, mas agora através de Cristo nós temos a opção de voltarmos a escolher, né, amar novamente a Deus. E uma observação interessante que cabe ali do fato é que quando Adão e Eva percebem estar nus, né, ou seja, há uma consciência de alguma coisa ali que ainda é, de certa forma, um mistério, qual é o impacto disso, né? Eles pegam e pegam folhas de figueira, né? Todo mundo já viu aquelas cenas clássicas, né? Das folhas de figueira tampando as suas partes íntimas. E Deus, quando vê os dois, toma outra atitude. Ele mata 2 animais e pega as suas peles, né? Esse não é tanto o tema do programa, mas vale a pena a curiosidade, que ali Adão e Eva procuraram cobrir a sua vergonha com suas próprias obras, que é o que muita gente faz quando estamos pecados. Queremos nos justificar e achar um modo de nos tornar puro. E Deus vem dizer, não, mas não vai ser assim que vocês vão se relacionar comigo novamente, né? O sacrifício vai ser de outra pessoa. Deus vai lá e sacrifica 2 animais e pega as suas peles para cobrir a vergonha do homem, né? Isso simboliza desde Gênesis já o plano de redenção. Por isso que o plano de redenção de Deus não foi plano B. Quando chegou ali 1000 anos antes de Cristo, Deus fez uma reunião. E agora? O que nós vamos fazer para arrumar esse troço tudo? Já sei, vamos mandar Jesus. Não. Deus já tinha todo esse plano, a sua presciência de redimir a humanidade através de Cristo, e ali já era né, anunciado esse plano de redenção,
que seria não por nossas obras, mas sim pela obra de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então isso é maravilhoso. Para nós entendermos, se nós não entendermos, a gente às vezes passa Gênesis batido como só historinha para contar para criança, mas se nós não entendermos a profundidade dos 12 primeiros capítulos de Gênesis, a morte de Jesus Cristo parece estar sendo apenas mais um rito religioso para muita gente, né? Nós entendermos como nós chegamos a esse estado de pecado e depravação, só nós entendemos profundamente esse início de tudo, né? A gente vai conseguir entender a obra redentora de Cristo. Exatamente, né? Então percebam que está tudo interligado, né? Todo o Antigo e Novo Testamento. Para quem gosta de dividir, né, os deuses, o Deus, né, do Antigo e do Novo Testamento tá aí, né? Tá tudo interligado, sempre foi o plano A e nunca existiu o plano B da parte de Deus. Mas aí me veio uma pergunta agora, talvez renda um programa mais para frente, talvez não, mas a questão é: quando formos purificados por Cristo no final dos tempos, acontecer todos os eventos de Apocalipse ali, e o nosso corpo for ressuscitado e purificado, nós ainda poderemos pecar, ainda teremos a escolha de pecar, ou vai ser impossibilitado? Guilherme, o que tu acha? Eu acho que tem que abrir o microfone primeiro. Isso, agora eu posso falar de novo. Ah, por isso falar quietinho então. Não, é que eu ia falar sem microfone aí, fica meio complicado, mas aí agora a gente fala. Sobre essa pergunta do Patrick, cara, eu acredito que aí não, porque nós vamos estar novamente num estado de purificação lá voltando ao início. É como se fosse reiniciar a configuração original. Aí tudo que ficou para trás naquele corpo, no nosso corpo hoje, que nós estamos aqui, corpo terreno, fica para trás, nós estamos numa nova criatura, lavadas pelo sangue de Cristo, remidas por Cristo, e aí não há mais a possibilidade de pecado, porque nós já somos livres disso, não através das nossas obras, mas aquilo que Cristo fez por nós. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Estou parando para pensar na sua pergunta agora. Mas compartilho a lógica do Guilherme. Porque, na verdade, a escolha que nós fizemos, de certa forma, nós estamos fazendo agora. Né? Nós estamos escolhendo, né, ter novamente... Nós entendemos que fomos separados de Cristo, nós somos separados de Deus, e estamos escolhendo voltar a ter esse relacionamento e ansiamos novamente, né? Porque mesmo quando agora, redimidos, nós continuamos a pecar, quando erramos, né, há um sentimento muito forte de culpa e arrependimento, porque, poxa, não é isso que eu quero. Eu quero novamente um corpo, né? Às vezes em oração eu falo assim: Senhor, quando chegará o momento, né, que o meu corpo será totalmente redimido, onde eu não terei mais opção de pecar, onde minha mente será purificada e redimida. Então, eu creio que a nossa escolha agora já está, né, nós já estamos decidindo que nós queremos, né, viver com um novo corpo redimido e com uma nova mente, né? Então, quando isso ocorrer, nós, de certa forma, já teremos passado esse estágio de escolha e buscar novamente uma nova mentalidade agora redimida em Cristo. E, de certa forma, como Deus redime toda a criação, todos os céus e a terra, o próprio mal ali, aí sim, será extinto, né? Porque daí o ser humano já está, a criação será redimida, lembrando tudo isso por causa da obra de Cristo na cruz. E voltando um pouquinho atrás ali, falando sobre até aquilo que Deus fez através de Cristo, a gente parar para pensar quão grande é o livre-arbítrio que Deus tem para nós, que isso também é uma escolha. Não foi porque ele mandou Cristo à terra que ele obrigou o ser humano novamente agora através de Cristo vocês vão ser remidos. Não, passa a ser uma escolha. O ser humano tem dois caminhos. A palavra até cita bastante a questão dos caminhos. E tem um versículo que agora, como eu falei no Frequência Jovem, como eu falei nos demais programas, eu não lembro de estar o versículo, mas eu sei qual é o versículo que é sobre escolher o caminho largo, o caminho estreito. E nisso também mostra mais uma vez que Deus sempre deixa ao ser humano as escolhas. É aquilo legítimo, a gente está com a faca e o queijo na mão. Basta nós escolhermos o caminho mau ou o caminho bom. Jesus recomenda, escolham, porém, o caminho bom. Mas mesmo que ele recomende isso, é uma escolha nossa. É algo que nós ainda temos o poder de escolha, e por isso que, respondendo a pergunta que o Michael fez antes ali pro Patrick, eu acabei não respondendo, porque eu também estava sem microfone. Eu acho que até nisso Deus foi perfeito no livre-arbítrio, porque senão não teria lógica nisso tudo. O ser humano não seria ser humano. A gente já falou isso, o ser humano não seria o ser humano sem o livre-arbítrio, sem o poder de escolha. Então acho que até nisso a gente consegue ver a perfeição de Deus na criação, né? Na verdade, só vou mais fundo. Na verdade, a obra de Cristo na cruz nos deu novamente a chance de escolher. Na verdade, é pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo de convencimento, que ele nos abre novamente, ele nos alcança e nos abre a nossa mente para escolher. E essa porta fica aberta até o momento. Tem um texto lá em Hebreus, não me recordo onde é, que até o autor vai exortar: olha, não resista demais
a chance de arrependimento. Como se diz assim, ó, porque chega um momento que é aquilo que a gente falou sobre, acho, um programa sobre a apostasia, né? Chega um momento que vem, e aí não tem mais o que fazer agora, né? E eu acho que assim fechado. como nós, né, Michael? Como nós até chegamos, às vezes a gente insiste, a gente vê que não vai ter resultado, a gente chega num ponto de não tem o que fazer. Eu já fiz de tudo que eu posso fazer, eu já fiz tudo, as minhas possibilidades se esgotaram, embora Deus seja alguém que não tenha esgotamento de possibilidades, mas trazendo para um exemplo humano para ficar mais fácil de entender, chega num ponto onde não tem mais o que fazer. E aí é onde é o perigo. Então, acho que é legal essa citação que o Michael fez para tentar trazer um pouquinho daquilo que também é o sacrifício de Cristo, que não é uma possibilidade infinita de escolha. Tem até um certo ponto mas de um certo ponto para frente aí você perde essa possibilidade de novo. E aí, Patrick, concorda ou tem uma posição mais calvinista aí? Ele é o calvinismo e arminianismo agora. Não. Eu pessoalmente não sou mais calvinista por cima, né? Mas ainda assim eu tenho uma teologia mais, digamos assim, lógica, que nem os calvinistas. Mas enfim, a questão é que eu concordo sim, mas expandindo mais nisso eu vejo como se fosse, acho que um de vocês mencionou, né? Que nós escolhemos aqui, né? Quando nós escolhemos não pecar mais, aqui com esse corpo nós não temos essa possibilidade. Mas com a ressurreição do corpo e a purificação do nosso corpo físico, não só nós voltaremos à vida, né? Como o nosso desejo, entre aspas, vai ser cumprido, né? Nós não vamos mais pecar por nossa vontade, que nós escolhemos aqui não pecar mais, né? Mas no momento nós não temos a capacidade de fazer isso. Nós Então, somos quando aperfeiçoados só. Exato. Então, quando nós temos essa capacidade, nós não iremos pecar mais, né? Porque nós escolhemos isso. Então, é assim mais ou menos que eu vejo a resposta dessa pergunta. Na verdade, quando Jesus fala que é chegado o reino do céu sobre vós, na verdade, nós começamos a experimentar aqui um pouco do que será o novo céu, porque nós não conseguimos não pecar mais, mas através do Espírito Santo nós conseguimos já experimentar, e todo mundo que se converte experimenta, a vitória de vencer muitos pecados. Nós podemos olhar para trás, poxa, antes de eu me converter, eu agia de um modo e agora eu não sou perfeito, mas eu já consegui mudar hábitos, né? Eu já consegui ter um novo estilo de vida. Ou seja, nós não conseguimos experimentar na plenitude de uma redenção, mas aqui quando nós cremos em Cristo, nós já começamos a experimentar o que será esse novo céu, uma nova terra, onde nós já começamos a nos ficar livres do pecado. Né? Então, nós começamos a experimentar aqui esse novo reino. Por isso que o reino dos céus, Jesus trouxe o reino dos céus, porque através do Espírito Santo nós já começamos a viver aqui nessa terra como se vivêssemos no reino dos céus. Nós começamos a resgatar a unidade que foi corrompida lá no paraíso, onde era o nós virou eu. Agora nós novamente começamos a virar o Pai nosso, nós viramos ser o nosso pecado, o pão nosso. Nós resgatamos a unidade através da igreja, resgatamos a comunhão. Então aqui a gente começa a experimentar esses novos céus e nova terra. Começamos a agir aqui como agiremos um dia lá no novo céu e nova terra. E através também do Espírito Santo. Vai, Patrick, pode falar. Só brevemente, digamos que esse seja o prato de entrada, né, da festa. Exatamente, a amostra. Exato, a introdução, né? Mas pode continuar aí, Guilherme. E até falando sobre o pecado, até no Espírito Santo, ele ajuda a nos convencer, onde a gente consegue, como o Michael falou, perceber isso de forma mais clara. Que como a gente disse aqui, o pecado é algo que está no nosso subconsciente, para quem gosta de linguagem neurológica, o subconsciente, que é algo que nós não sabemos, às vezes a gente não consegue acessar de forma tão fácil, mas algumas coisas que estão ali a gente acaba agindo através do subconsciente. E no Espírito Santo a gente começa a ter consciência do nosso erro, e a gente começa a mudar e consegue perceber também essa mudança, essa percepção daquilo que não é bom, através do caráter de Cristo, da moral de Cristo, conhecendo mais a Cristo, porque é Ele que tem que ser a nossa luz. Não há ninguém que possa ser a nossa luz para não pegar a não ser Cristo. Então a gente volta sempre a rodar tudo em torno de Cristo, e aí sim, como o Michael disse, seremos nós de novo, porque nós, sem Cristo, não somos nada. Exatamente, e é justamente como o ser humano ele nasceu com o propósito de viver para Deus, para a glória de Deus. Nós só nos encontramos e nos completamos justamente quando nós voltamos a ter esse relacionamento com Deus, porque até todo mundo comentava muito desse filme, eu fui conferir para ver ele e realmente é bem isso mesmo, né? Aquele livro, o filme da Disney Soul, né? Fala muito sobre propósito e dentro de uma visão não cristã ali, mas numa alegoria ali, tu consegue trazer tranquilamente para o que é
para que nós nascemos, né? E que nós às vezes confundimos propósito com algo específico, que eu nasci para cumprir isso nessa terra, não? Eu nasci para... No caso do filme lá, o cara nasceu para ser um músico, ele achava que o propósito da vida dele era ser músico. Se você vai ver o filme, você vai entender, né, que o propósito ele é muito maior que isso. E para a vida cristã, o nosso propósito é o viver para Cristo. Como nós vamos viver para Cristo? Bom, aí na nossa caminhada nós vamos descobrir algumas aptidões, mas o propósito do ser humano é viver, é se relacionar novamente com Cristo, é resgatar aquilo que foi quebrado lá no pecado, que foi o relacionamento com Deus. Esse foi o maior pecado do ser humano, foi justamente quebrar essa relação que ele tinha com Deus, essa identidade que ele tinha em Deus, e nós devemos buscar novamente a identidade em Deus, e isso só foi possível através de Cristo, que nos possibilitou novamente buscar a Cristo. E quando nós buscamos essa identidade e nós entendemos nosso propósito de vida, que é glorificar, que é viver para a glória de Cristo, como a gente vai fazer isso? Às vezes é um detalhe que não vai ser isso que vai nos frustrar se conseguimos fazer de jeito A ou de jeito B, porque nosso propósito já está sendo cumprido, que é viver para a glória de Deus. Gente, eu acho que 11 horas, agora 11h08 já. 11h08. Acho eu que conseguimos responder ali a pergunta, né? Abordamos várias questões ao redor para poder complementar o assunto, mas podemos resumir a pergunta, né? Objetivamente, né? Nós somos culpados também porque Deus criou em Adão uma humanidade, né? Questão genealógica. Genealógica e não separada, para que do mesmo modo, através de um homem, pudéssemos ser resgatados, né? E a prova que somos culpados é que todos nós nascemos já com o erro, né, com a mente contaminada, errante, e precisamos de Cristo novamente para nós voltarmos para o eixo. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem vamos estar, de certa forma, seguindo essa lógica agora. Vamos lá, vamos nos arriscar novamente, né, nos aventurar a tentar entender, né, algumas perguntas que às vezes as pessoas fazem, né, Deus seria injusto, né, em ter um inferno onde pessoas vão para lá, né? Enfim, vamos tentar ver o que a gente consegue comentar sobre isso. Mas aí, Guilherme, depois do Patrick, aí suas saudações finais. Exatamente, então uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. Convido já vocês para a nossa programação de amanhã, 6 da manhã, roda de galpão, meio-dia, hora da informação, e à noite, programação aí a nossa já de costume, Futuro Triunfante, 21 horas, e Louvor e Adoração, 22 horas. Obrigado pela audiência e uma boa noite a todos. É isso aí então, Patrick, teu abraço aí. É isso aí, então deixa aí meu boa noite a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Webteca Gospel. Só para complementar aí o que o Michael disse aí do final, sobre a questão do nascermos pecadores, e de fato nascemos pecadores, mas não só isso, também escolhemos o pecado, né? Porque não é só, é por isso que não é só culpa de Adão lá atrás, mas também é culpa nossa. Não só nós temos essa herança, como também a escolhemos, né? Então fique ligadinho aí, semana que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos aí com mais um papo teológico e estaremos abordando aí, como o Michael mencionou, o assunto de é injusto Deus mandar o ser humano para o inferno, e também vamos explicar o porquê para um descrente isso é um tiro no pé absurdo, né? Mas deixaremos isso para semana que vem. Então uma boa noite aí a todos, até semana que vem, se Deus quiser vou estar aí presencialmente. E falou. É isso aí, gente. Muito obrigadão aí pela participação de vocês aí, né? Quem mandou recadinho para nós, aí quem ficou até agora nos ouvindo e nos assistindo. Os guerreiros aí da noite, né? E é isso aí, que você possa, né, entender que somos culpados em Adão, né? Por causa de um homem entrou o pecado, mas também por causa de Jesus Cristo nós temos a chance de ser redimidos, ser salvos e ter nossa identidade novamente resgatada em Cristo Jesus. E a dica é: leia o livro de Gênesis com uma ótica aí mais profunda aí, né? Fica essa indicação desse livro aí, né? Que é muito bom, né? Que é Gênesis no Espaço e Tempo aí de Francis Schaeffer, né? Se você quiser pesquisar, um livro aí de 130 páginas, é um livro bacana de ler para você entender como começou tudo isso, entender ainda mais, né, a obra redentora de Cristo, o quanto isso é importante. Fique ligadinho aí na programação da Rádio Webteca Gospel. Sexta-feira eu estarei de volta no programa Frequência Jovem, falando sobre sexualidade, né? Um assunto aí bacana para a juventude aí e importante, né, que é um dos problemas que em Adão lá corrompeu toda a sexualidade, virou grandes problemas. Vamos aí entender como é o padrão original que Deus criou o sexo. Gente, muito boa noite para vocês, uma ótima semana, um ótimo início de mês aí, e até semana que vem com mais Papo Teológico. Fique ligadinho em toda a programação da Rádio Web TK Gospel.